Boa tarde, turma. Aqui é a Tia Mábila e hoje nós estamos juntos para mais uma aula de ciências. Hoje nós vamos fazer a atividade 1 do módulo 13. Nós temos aprendido nas últimas aulas de ciências sobre os tipos de solo. E o que é o solo? Solo é a terra. É a terra onde pisamos, é a terra onde plantamos, onde cultivamos uma infinidade de alimentos, né? E existem vários tipos de solo. Durante essa atividade, nós vamos aprender os principais tipos de solo, quais as suas funções, como conservar e não danificar o solo. Então, vamos à nossa atividade? Primeiro, nós vamos ler essa sentença que está aqui ao lado. Já aprendemos que solo é a camada superficial da terra, ou seja, é aquela que vivemos, plantamos nossos alimentos e também onde construímos as nossas casas. Por isso, devemos cuidar muito bem dele. Vamos aos principais tipos de solo. De acordo com os materiais que compõem os solos, eles podem ser arenosos, argilosos, umíferos, entre outros. Solos arenosos contêm grande quantidade de areia, são muito permeáveis, secos e pouco férteis. Nós vamos encontrar um exemplo desse solo arenoso quando vamos à praia, por exemplo. A areia da praia. Imaginem a areia da praia. Ela não é mais seca, permeável, ou seja, ela absorve pouca água, né? É pouco fértil, você não vê plantações, alimentos, né? Não é um solo próprio para cultivar alimentos, para plantio, né? Aqui ao lado nós temos outro tipo de solo, o solo umífero. Ao contrário do solo arenoso, esse aqui, o solo umífero, ele já é bastante fértil, ou seja, ele é muito bom para o plantio, para plantar. Ele retém água devido à grande quantidade de humus. Contém uma certa quantidade de areia e argila. Então, ele também é formado por areia e argila, porém é um solo mais úmido e muito bom para o plantio, para plantar. Temos também o solo argiloso. Como o próprio nome já diz, ele tem grande quantidade de argila. Vocês conhecem a argila? Ela é muito boa para fazer artesanato, né? Nós podemos fazer vasos de argila, esculturas de argila. Esse solo é pouco permeável e a água empoça, então ele não absorve bem a água e são solos recomendados para a agricultura. Vamos então à nossa atividade. Questão 1. Os solos podem ser argilosos, umíferos, arenosos e calcáreos. Escreva ao lado das características dos solos o nome correto deles. Uma pista, já os escrevi acima, então vocês podem usar essas informações aqui de cima para fazer a questão número 1. Vamos à questão? Características. Tem cor escura, resultantes da decomposição de restos de animais e vegetais mortos, excelente para a agricultura. Que solo é esse, gente? Que é muito bom para plantar, como eu já falei antes, né? Tem a cor escura. Solo rico em argila. Sua cor geralmente é avermelhada, que é muito bom também para fazer artesanato, né? Vasos. Que solo é esse?
Solo que deixa a água passar rapidamente. É seco e pouco fértil. Que solo é esse? Que é seco e a água escorre rapidinho por ele. Solo rico em cálcio, que é muito encontrado no Brasil. Então, nós vamos observar as informações aqui do próprio enunciado da questão 1 e aqui ao lado para responder as questões. O solo, também chamado de terra, tem grande importância na vida de todos os seres vivos do nosso planeta, assim como o ar, a água, o fogo e o vento. É do solo que retiramos parte dos nossos alimentos e é sobre ele, na maioria das vezes, que construímos as nossas casas. Abaixo do solo, encontramos o subsolo. Pinte, questão 2. Pinte as camadas do solo. Então, aqui nessa informação acima, nós temos a explicação sobre o que é o solo e sobre o que é o subsolo. Então, para resolver a questão 2, vamos prestar bastante atenção. Qual é o solo superficial, né? Qual é a parte superficial? É o solo. E abaixo dele está o quê? O subsolo, para a gente conseguir pintar as camadas do solo. Usamos o solo para diversas coisas, afinal, vivemos sobre ele. Questão 3. Marque abaixo as respostas certas quanto ao uso do solo. Questão A. Processo usado para extrair dos solos pedras, areias e minérios em geral. Qual é esse processo que tira minérios? Adubação, mineração, agricultura. Questão B. Cultivo de legumes, verduras e frutas que servem para a nossa alimentação e também para as indústrias. Cultivar legume, plantar legumes, verduras e frutas. Qual é o nome que se dá a esse processo de plantar? Adubação, mineração, agricultura. Questão C. Criação de animais. Animais a gente chama de pecuária, mineração, agricultura. Resolvendo bem as questões A e B, a gente já elimina C, né? A gente já sabe como resolver. Nosso solo está constantemente ameaçado. Os desmatamentos, as queimadas, as enchentes, os agrotóxicos colocados nas plantações, o lixo jogado de forma errada danificam o solo. O solo, assim, fica pobre em nutrientes e pode até ficar inútil. Ele pode chegar ao ponto de não poder ser usado mais. Nós podemos fazer a nossa parte, descartando de forma correta o nosso lixo. Devemos separar o que é lixo reciclável e o que é lixo orgânico. O que é lixo reciclável, gente? É aquele que nós podemos transformar, reaproveitar, usar para outra coisa, né? E lixo orgânico é aquele que não pode ser aproveitado. Lixo orgânico são restos de alimentos que, se separados corretamente, podem virar adubo para o solo, mas se for descartado de qualquer forma, ele não pode ser aproveitado. Por isso que é importante a gente separar o lixo. Algumas famílias já têm essa prática de separar o lixo orgânico, aquele lixo que estraga, se eu não souber aproveitar, daquele lixo que pode ser reciclado, reaproveitado. Questão 4. Observe a relação dos materiais que podem virar adubo e os materiais que devem ser reciclados. Separe-os na coluna certa. Então, vocês vão organizar esses materiais aqui dessa caixinha na coluna certa. O que é lixo orgânico e o que é lixo
reciclável. Casca de banana é lixo orgânico ou reciclável? Garrafa, papelão, vidro, casca de legumes, casca de ovos, frutas, lata de refrigerante. Então, vocês vão organizar na tabela o que é orgânico, o que eu preciso separar e posso usar para adubo, e o que é lixo reciclável, que eu posso aproveitar para fazer outros materiais, eu posso reaproveitar na minha casa. Questão 5. As queimadas também destroem o solo. Marque abaixo somente as frases verdadeiras sobre as queimadas. Então, eu vou marcar, fazer um X apenas nas questões verdadeiras. Letra A. As queimadas ajudam a adubar o solo, isso é verdade? B. As queimadas são a pior forma de destruição do solo. C. As queimadas eliminam os vegetais, destroem os vegetais que cobrem e protegem o solo. Por exemplo, a grama. Quando a gente coloca fogo num determinado espaço, terreno, e que tem grama, observem. E a grama, ela protege o solo. Então, a gente precisa ter muito cuidado na hora de queimar alguma coisa. As queimadas fertilizam o solo. É verdade isso? Que elas tornam o solo melhor para plantar? Questão E. As queimadas destroem os nutrientes, as vitaminas do solo. Questão F. As queimadas matam os seres vivos que vivem nas florestas. Então, marquem apenas as questões verdadeiras. Nossa atividade está bem fácil, mas se tiverem alguma dúvida sobre essa atividade, podem me procurar no WhatsApp ou na plataforma do Google. Vou estar à disposição para sanar todas as dúvidas que vocês tiverem, tá bom? Beijo grande, bons estudos, uma ótima aula.